Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre vetores em JavaScript. O que é um vetor? É nada mais nada menos que uma lista de elementos que podem ser agrupados em uma variável. O que quer dizer isso? Muitas vezes quando a gente está desenvolvendo, a gente acaba criando muitas variáveis. Eu vou dar um exemplo para você com números. Número um, vou passar o valor um, valor var, número 2 valor 2 var, número 3 valor 3 var, número 4 valor 4. Isso aqui é um método que é utilizado, muitas vezes as pessoas que estão iniciando utilizam esse tipo de método de salvar cada variável, cada elemento em uma variável e depois acaba utilizando essas variáveis para durante o código, né, para verificação. Só que esse jeito aqui, podemos ver que não é um jeito muito adequado de se fazer. Tanto em questão de processamento, quanto em questão de visualmente mesmo. Ele acaba deixando um código muito extenso. Então, existe uma nova maneira que foi criada para você conseguir agrupar todos esses números em uma variável só, que é o chamado de vetor. Então, a gente pode colocar aqui o nome var vetor número e a gente pode pegar esses números e somar e inserir, atribuir a esse vetor separado por vírgula. Então, 2, 3 e 4. Certo? Para identificar que é um vetor, a gente utiliza uma chaves entre eles. Então, a gente pode verificar que agora esse vetor ele possui esses quatro números em quatro posições diferentes. Então, a posição ela é definida var a posição ela é definida ela é definida pela seguinte lógica. Ela sempre começa com o valor zero. Pelo valor zero. Vamos mostrar aqui, por exemplo, o que seria a posição de cada número aqui. Esse primeiro 1, ele estaria na posição 0. Esse 2 estaria na posição 1. Esse 3 estaria na posição 2. E esse 4 estaria na posição 3. Então a gente pode ver que a posição ela sempre vai ser um número menor do que o total de tamanho dela. Então vamos supor, a gente tem um vetor de tamanho 4, só que a posição dele conta do 0 ao 3. Como a gente pode verificar isso daqui? A gente pode dar um console log o vetor e o número da posição dele. Se a gente executar esse código, node vetores.js, a gente pode verificar que ele buscou a posição 0, o número 1. Se eu quiser então imprimir a posição 3, quais desses números iria aparecer? Seria o número 4. Por quê? Começa do 0. Então é 0, 1, 2, 3. E a posição 3 seria o número 4. Então se a gente executar aqui, então ele imprimiu a posição 1, a posição 0, que é o 1, e a posição 4, que é a posição 3, que é o 4. Se a gente tentar imprimir a posição 4, é uma posição que não existe.
gente vem aqui, imprimir a posição 4, pode ver que ela dá undefined, que é uma posição que não existe nesse vetor, então ele não reconhece, ele passa um valor nulo. O que é legal de a gente ver isso daqui? Dá pra gente fazer um contador, por exemplo. A gente pode fazer um for var i igual a 0 e menor do que o vetor número ponto length. O length ele busca o tamanho da posição. Ele busca o tamanho do vetor. Então vamos supor, esse vetor é tamanho 4. Então ele vai retornar tamanho 4. Aqui. Então ele vai ser 4. E um i mais mais. Então se a gente dá um console log.vetor.i, toda vez que incrementar o i, ele vai imprimir o vetor correspondente. Então se der um node vetores, deixa eu salvar. E aqui a gente executar. A gente pode ver que ele imprimiu todos os números do vetor. Isso daqui vai ser muito útil em questão de usabilidade. Podemos ver que esse tanto de código aqui virou somente uma linha. Aqui, vou passar um pouco agora um conhecimento um pouco mais avançado. Vamos fazer, por exemplo, criar um novo vetor. Um vetor números. E vamos passar para ele 10 posições. De 10 em 10. Então vamos lá. O primeiro número vai ser o 1. O segundo vai ser o 10. O terceiro 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Então se a gente contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Este vetor tem 10 posições. Porém, a contagem de cada posição ela é do 0 ao 9. Pois ele começa a posição 0 e vai até a última posição disponível, que é a 9. A gente pode vir aqui. Diante disso, o que a gente pode fazer? A gente poderia, vamos supor, eu quero pegar os números maiores que 50. A gente poderia fazer o seguinte, vir aqui, vamos fazer um for var i, então j igual a 0, porque o i já está criado aqui em cima. J menor que vetor números ponto length, que é para ver o tamanho total. J mais mais. A gente pode imprimir aqui, ó, if vetor números J for maior que 50, console.log números vetor número J, certo? Se a gente executar este programa, deixa eu comentar isso daqui, só para a gente executar e não ficar muita coisa na tela. Pode vir que ele imprimiu o 60, o 70, 80 e o 90. Só que a gente pode ver que a gente fez um for, uma verificação. O total deu 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Fora esse tanto de código aqui. A gente pode usar um jeito mais simples de fazer isso, que é usando o método filter. Como a gente pode fazer isso? A gente vem aqui, ó. A gente pode criar uma nova variável chamada vetor filtrado, certo? O vetor filtrado ele vai receber o vetor de números ponto essa função chamada filter.
filter. Então ele vai fazer um filtro do vetor. Como funciona o filtro? Primeiro você tem que definir uma função aqui dentro. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu defino o número atual. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada posição dessa e ele vai fazer um for dentro dela. Então seria mais ou menos igual esse daqui. O número atual seria mais ou menos o vetor números.j. Esse seria o número atual. Então ele meio que comprime toda essa função aqui. Para receber, para fazer essa verificação, a gente pode fazer o seguinte. Número atual. A gente faz um filter, né? Número atual. A gente utiliza essa setinha aqui. Essa setinha é ela que faz a verificação do if. Ela que faz o if, entendeu? Então a gente pode fazer o seguinte. Se o número atual for maior que 50. Depois é só imprimir o vetor filtrado. Pronto. Resolvido. Você te dá um vetor. Pode vir que ele imprimiu aqui, ó, 60, 70, 80 e 90. De uma forma muito mais simples. Olha a diferença de código dessa para essa. Entendeu? Existem umas outras funções também. A gente pode dar, por exemplo, a gente não precisa fazer um for para percorrer esse vetor. A gente pode fazer um vetor números ponto map. O que é esse ponto map? Ponto map. A gente percorre todo o vetor. Seria esse for aqui. Então a gente pode fazer a mesma coisa. O número atual. E aqui a gente pode dar um console log. Console log número atual. Se a gente executar aqui, deixa eu comentar esses dois códigos. Se a gente executar aqui, ele imprime toda a função em uma linha só. Olha que legal. Olha, isso daqui passou a ser isso. Muito simples. É simples de fazer, mas é complexo de entender. Uma outra coisa interessante também, que a gente pode fazer também, é contas dentro desse map. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, dar um vetor números. Ponto. Pode ser ponto map mesmo. A gente passa o número atual. Pode dar um console.log. Vamos supor que eu quero fazer esse número atual, todos esses números vezes 2. A gente pode colocar um número atual vezes 2. Se a gente imprimir aqui, ó, podemos ver que ele multiplicou por 2 os números. Então, isso aqui também é bastante útil para a gente durante o código. Isso aqui a gente vai usar bastante. Então é bom a gente entender como funciona para não ter, para facilitar no dia a dia, né? E bom, eu vou passar uma atividade para você. Eu quero o seguinte: atividade de agora, eu quero que você crie um vetor com 5 números e quero que você imprima as seguintes exigências. A soma de cada um
das posições por 10. Quero que você dá um enter aqui, acho que fica melhor. Posição por 10. Multiplicação por 4. E a divisão por 2. Esse vai ser a atividade dessa forma. Eu quero também que você, mas quero que você utilize tanto a forma do for quanto a forma do map. Por fim, eu quero que você faça um filtro dos números que forem números pares. Então é isso. Então eu quero que você faça um for. Então, ó, você vai criar um vetor com 5 números. Eu quero que você faça a soma de cada posição por 10 e imprima para mim. Tanto da forma do for quanto da forma do map. Eu quero que você faça a mesma coisa, só que com multiplicação e depois com divisão por 2. Após isso, eu quero que você faça o seguinte. Você pega um vetor filtrado. Eu quero que você filtra os números que sejam divisíveis, que sejam pares, né? Divisíveis por 2.